Eu fiquei um tempão achando que eu estava sendo picada por mosquitos. Eu nunca imaginei que pudesse ser percevejos de cama. E acho que muita gente passa por isso sem perceber. Então eu vou compartilhar com vocês a minha luta silenciosa com os percevejos 3 anos atrás. Então, se você nunca ouviu falar desses bichos, assiste com atenção para você não levar esses bichos para sua casa sem querer. Oi, gente, Angeli aqui. Bom, esse calor infernal e os mosquitos me picando me fazem lembrar de um episódio traumático. Eu vejo as picadas e já começo a lembrar. Tudo começou na mudança de casa. Nunca tinha visto esses bichos, nunca tinha ouvido falar, até eu me mudar de casa. Eu me mudei para um prédio antigo, mas enfim, eu já tô acostumada a ser a preferida dos mosquitos. Eles me amam. Às vezes tem tipo 5 pessoas perto e eles querem me picar. Tava esse calor que tá agora. E aí você sabe, né? Lota de mosquitos. É muito comum confundir as picadas de mosquito com as dos percevejos, porque é picadas em grupo, picadas à noite enquanto você dorme e coça muito. Aí o cérebro vai direto em mosquito, né? Mas só quem vê esse bicho entende o que é. Aí tava eu levando várias picadas de noite, aí de manhã acordando com umas picadas assim, várias picadas no braço, várias picadas na perna. Aí eu fiquei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comprei repelente, comprei aqueles repelente de tomada. E falei, não, hoje eu vou dormir bem, né? Aí, de novo, continuei levando picadas. Fiquei, não é possível. Não adianta, esses repelentes não funcionam. Os mosquitos de hoje em dia estão mutantes. Aí eu coloquei o repelente de tomada no quarto, não estava funcionando. Liguei o ventilador, coloquei o vento bem forte assim em mim e falei, agora eles não vão conseguir me picar. E ainda me cobri com a coberta. Aí eu senti uma picada, senti que estavam me picando, senti uma picada nova. Falei, mano, não é possível. Eu tô coberta, tô com repelente de tomada, eu ainda tô levando picada. Aí nisso que eu levantei bem rápido e liguei a luz bem rápido. Eu olhei assim procurando e vi, ele parece um carrapatinho. É muito nojento. Ele parece uma baratinha. E aí, gente, é horrorizante você ver isso na sua cama. Tipo, isso daí tava dormindo comigo. Tanto é que até hoje em dia eu tava conversando com o Iá sobre isso e resolvi fazer esse vídeo para falar sobre isso. E eu matei ele e fui pesquisar. Eu achava que era o que dava mais no mato, não sei. Só sei que eu não sabia nada sobre aquilo. Nunca tinha conhecido ninguém que tinha passado por isso. Fiquei, nossa, o que é isso? Eu fiquei, mano, triste. Comecei a ver, comecei a checar nos cantos dos colchão, tudo, e achei eles. Gente, é pior ainda quando você vê eles juntos ali. Nossa, é uma cena horrível. Enfim, quem já passou por isso sabe. Esses percevejos de cama deixam rastro, eles não ficam invisíveis por muito tempo. Tipo, é fácil de você perceber umas pintinhas, assim, que eles deixam no colchão. Aí eu fiquei a madrugada toda caçando esses bichos. Fiquei até, tipo, quase de manhã caçando eles. Aí eu acordei, tinha picadas novas. Aí eu fiquei caçando. De novo, fiquei caçando um tempão. Achei mais uns pequenininhos. Matei eles. E aí eu pesquisei muito sobre como acabar com eles. Botei minhas cobertas pra lavar. Taquei água quente, fervente nelas. E taquei litros de lisoforme na minha cama e no sofá. Na época também tinha um amigo que tinha vindo morar comigo. E ele morava no quarto do lado. Aí ele dormia nesse sofá que vira cama. Aí o sofá também tava com esses bichinhos. Esse meu amigo morava no quarto do lado e ele também tava levando essas picadas que ficavam, tipo assim, enfileirada. A questão é que ver aquele inseto na minha cama foi uma das experiências mais perturbadoras que eu já tive na minha vida. Aí eu lembro do sentimento, da sensação de vergonha, sabe? De não querer contar pra ninguém, por achar que esses insetos estavam associados à bagunça, que é o que acho que também muita gente acha também. Lembro da sensação de isolamento que eu fiquei, guardando isso pra mim por muito tempo. Mas hoje eu fico mais tranquila,
Percevejo definitivamente não nasce da sujeira, ou é atraído pela sujeira, ou bagunça. Ele não vem tipo, ai, vou lá por causa disso. Tipo, não é isso que traz eles. A bagunça pode até ajudar ele a se esconder melhor, mas não é isso que causa, entendeu? Agora, como que ele se transporta? Como que ele chega na sua casa? Ele se transporta com gente, pessoas, tipo na sua roupa, malas, colchões, imóveis usados. Então, por exemplo, às vezes você vai dormir em um hotel. Meu irmão, por exemplo, em 2013, ele viajava muito para vários países. Ele falou que chegou a dormir em um hotel que aparentemente parecia um hotel bom, e mesmo assim o colchão estava infestado de percevejos. Ele teve até que jogar a mala fora, porque ele ficou com medo também de pegar uns percevejos. Mas enfim, é assim. E eu fiquei chocada, porque eu nunca achei que eu fosse ter esses insetos na minha casa, porque, que nem eu falei, até então não tinha comprado nenhum imóvel usado. E eu não queria me livrar daquele colchão, tacar fogo nele, porque eu tinha acabado de comprar aquele colchão. Era tipo novinho, eu tinha comprado com muito esforço. Se eu acabasse com aquele colchão, me livrasse dele, eu não ia ter como comprar outro. E eu também não tinha como pagar uma dedetizadora na época. Eu vi que quando tá em infestação de fase inicial, fica mais fácil de você controlar sozinho, né? Aí eu falei, ai meu Deus, eu vou tentar. Mas enfim, a questão também é que não é um inseto que é comum em regiões do mato. É comum em regiões urbanas, regiões centrais e mais movimentadas. Lugares onde tem alta rotatividade de pessoas, móveis usados circulando, pensão, mudanças frequentes entre imóveis. Então tem que tomar cuidado. Até hoje eu não sei se foi no caminhão da mudança, porque se estavam dentro do caminhão da mudança ou se estava nesse prédio já que eu me mudei. E era numa região bem assim central, movimentada. Bem central e movimentada. Era um prédio antigo, tinha tipo 4 andares. Eu tinha acabado de me mudar lá pro Bom Retiro. Eu lembro que... tipo, 2 dias depois da gente ter descoberto dos percevejos, esse meu amigo que morava comigo se mudou. Aí tinha aquele sofá-cama meu também que eu peguei e ele tinha um tecido embaixo, eu rasguei ele todinho, virei ele de cabeça para baixo, taquei álcool nele todinho e principalmente a caça super atenta que eu tive foi tipo uma caça minuciosa em cada canto do colchão, tipo nas dobrinhas, tudo. Os mais difíceis de achar tava tipo muito lá na dobrinha do colchão, sabe? Enfim, é muito traumático. A questão é que eu fiz tudo isso e eu precisava ficar 2 meses fora de casa para cuidar da minha avó que estava internada. Então eu tive que ficar fora de casa. Aí eu fiquei meio que... Aí eu acho que assim eles estão passando fome. Depois disso eu ficava meio que praticamente todo dia checando, sabe? Desesperada, meio paranoica mesmo. Aí eu lembro que depois disso eu também me mudei e eu fiquei morrendo de medo de levar esses bichinhos na mudança. Eles não reapareceram e eu tava pesquisando, né? Porque ele deixa assim um trauma. Eu, tipo, só de levar as picadas eu fico, ai, será que eles estão de volta? Aí eu, tipo, olho e nada. Falou que, depois de 2 anos, se eles não voltaram, não vão voltar mais. Enfim, é um alívio, porque foi muito traumático e eu fiquei, assim, sempre com esse medo. Mas, então, caso você esteja passando por isso agora, saiba também que você não é nojento, não é culpa sua e você não está sozinho. E eu fiz esse vídeo porque eu senti falta de, tipo, uma pessoa real falando sobre isso, porque a maioria dos vídeos que tem é sobre dedetizadora ou vídeos técnicos explicando sobre o que é o percevejo e tal. Então essa foi a minha experiência, né, com esses bichinhos. Funcionou, ainda bem que funcionou. E não tem necessidade de ter essa paranoia excessiva de ficar checando todos os dias, mas é fácil de você saber, que nem eu falei, eles deixam rastros. Se você acorda de manhã e vê um monte de picada e não tem nenhuma pintinha no colchão, provavelmente não é percevejo, é mosquito mesmo,
tá? E nesse calor que tá, tem muitos mosquitos mesmo. E ó, vou ter que já trocar minha bolsa de gel porque já até ficou quente. E é isso, minha gente. Queria compartilhar essa experiência com vocês pra ficarmos todos espertos, ficarmos de olho. Agora eu estou sempre de olhos. O mais importante de tudo é que eu fui muito guerreira, enfrentei esses bichos sozinha e venci, entendeu? Não é fácil, tá? Você fazer isso sozinho. Esses bichinhos são minúsculos, então você tem que ter uma visão muito minuciosa se você for tentar fazer isso. E o IA falou que principalmente eu ter perturbado todo o ninho deles, tacado lisoforme, álcool, o coiso, ajudou também eles a morrerem de vez. Então é isso, gente. Caso você esteja passando por isso, tenha esperanças, tá? Não se desespere. Eu sei que é desesperador e tenebroso. É uma experiência tenebrosa, tá? Eu não tinha compartilhado com ninguém até agora, porque fica uma sensação de que, nossa, a culpa é sua, né? De que eu, principalmente, sempre falo aqui que eu sou uma pessoa meio bagunçada, entendeu? Às vezes, né? E agora também desabafando aqui com vocês, me sinto também um pouco mais aliviada. Também. Uma coisa que eu fiquei de comprar também era aquele lençol que você fecha com zíper e o colchão fica todo assim fechado. Ajuda a evitar os insetinhos deles ficar ali nas bordinhas do colchão, sabe? Então, fiquei de comprar isso. Eu lembro que eu pesquisei sobre isso meses atrás, porque eu fiquei lembrando deles com medo. Enfim, gente, é isso. Meu celular superaqueceu e desligou, então falou, minha gente. Esse calor não tá fácil, não tá fácil. Falou, até o próximo.